Essa história parece mentira, mas é verdade. Um cachorro foi o herói da Copa do Mundo na primeira vez que a taça foi roubada, mas na segunda vez, nem o melhor detetive do mundo conseguiu impedir que ela virasse pó. A taça mais cobiçada do mundo, o símbolo máximo da glória, simplesmente sumiu. 2 vezes. Como é que o troféu mais importante do esporte vira alvo de 2 roubos espetaculares em 2 países diferentes? E quem é que estava por trás desse desaparecimento? Bom, para entender toda essa loucura, a gente precisa voltar no começo de tudo. A história da taça Jules Rimet começa bem antes do roubo, lá em 1928. Jules Rimet, o então presidente da FIFA, tinha um sonho: unir o mundo através do futebol. E para isso, ele precisava de um prêmio à altura. Ele encomendou o troféu ao escultor francês Abel Lefleur, e o resultado foi uma obra de arte. A peça era uma estatueta da deusa grega da vitória, Nike, com 35 centímetros, feita de prata esterlina folhada a ouro e pesando 3,8 quilos. Ela tinha uma base de lápis lazuli, uma pedra azul deslumbrante, onde o nome de cada campeão seria gravado. Originalmente chamada de Vitória, ela só foi rebatizada em 1946, em homenagem ao próprio Jules Rimet. Mas Rimet criou uma regra que mudaria o destino da taça para sempre. O primeiro país que vencesse a Copa do Mundo por 3 vezes ficaria com a taça para sempre. Na época, isso parecia impossível, algo que levaria um século para acontecer. Mal sabiam eles que isso não iria demorar muito. A taça viajou ao mundo, passando nas mãos dos campeões. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela viveu a sua primeira grande aventura. O vice-presidente italiano da FIFA, Ottorino Barassi, com medo que os nazistas roubassem o troféu, tirou a taça secretamente de um banco em Roma e a escondeu debaixo da sua cama, dentro de uma caixa de sapatos. Essa estatueta já era muito mais que ouro e prata. Mas essa não foi a última vez que ela precisaria ser salva. A próxima, o mundo inteiro estaria assistindo. Estamos em 1966. A Inglaterra, berço do futebol, vai sediar a Copa pela primeira vez. O país inteiro respira futebol e no centro de tudo estava ela novamente, a taça Jules Rimet. Como parte das comemorações, a taça foi colocada em uma exposição pública lá em Londres. A segurança parecia reforçada, com guardas 24 horas por dia. Só que no domingo, 20 de março, a segurança relaxou. Enquanto rolava uma missa em outra parte do prédio, os ladrões agiram. Entraram por uma porta nos fundos, arrombaram a vitrine e simplesmente levaram o troféu. A notícia caiu como uma bomba. Era uma humilhação para a nação anfitriã. Como a Inglaterra podia sediar a Copa se não conseguia nem cuidar da taça? A Scotland Yard, a famosa polícia britânica, entrou em uma caçada frenética, com o mundo inteiro assistindo. Aí a história ganha um novo capítulo. O presidente da Federação Inglesa recebeu um pedido de resgate, 15 mil libras. A polícia armou uma cilada com dinheiro falso e prendeu um sujeito chamado Edward Batley, um ladrão de galinha. Só que ele disse que era só um intermediário e que não estava com a taça. Uma semana depois do roubo, um cara chamado David Colbert saiu para passear com seu cachorro no sul de Londres. O cão, um vira-lata chamado Plix, começou a farejar feito louco embaixo de um carro. Corbett, curioso, foi ver o que era. Encontrou um pacote embrulhado em jornal. No começo, achou que era uma bomba, um medo comum na época. Com cuidado, ele rasgou um pedaço do embrulho e lá estava a taça Jules Rimet. Ele correu para a delegacia e, ironicamente, virou o principal suspeito. Foi interrogado por horas, até que finalmente acreditaram na sua história. A Inglaterra podia respirar aliviada, o troféu estava a salvo. Pickles, o cachorro, virou um herói nacional da noite pro dia. Ganhou prêmios, comida de graça para o resto da vida e virou uma celebridade. Ele e seu dono receberam uma recompensa gorda. A história de Pickles era um conto de fadas, um final feliz e quase cômico para um drama nacional.
a Inglaterra ainda venceria aquela Copa, tornando a lenda de Pickles ainda maior. Venceu de forma bem suspeita, né? Mas isso é tema para outro vídeo. O cão-herói morreria no ano seguinte, em 1967, mas sua fama já era eterna. A taça estava a salvo, mas sua jornada estava longe de terminar. O jornal Daily Mirror anunciou ter descoberto os responsáveis pelo roubo em 2018, os irmãos Sidney e Reg Coogler, esses da imagem. Ambos estão mortos. Sobrinho e filho disseram sobre o roubo. Ele alegou que o roubo só foi por diversão, só para mostrar que era fácil. Inclusive, eles tinham vários crimes pequenos. Um dos irmãos Sidney ficou preso 25 anos por outros crimes, é claro. Por esse aí, ele nunca foi preso porque, além dele nunca ter sido acusado, ninguém descobriu na época, né? Agora, do outro lado do Atlântico, a sorte seria bem diferente. Depois do susto na Inglaterra, uma nação estava de olho na taça com uma determinação quase obsessiva: o Brasil. Campeão em 1958 e 1962, o Brasil estava a uma única vitória de levar o troféu para casa de vez. Chegamos a 1970, no México. A seleção brasileira daquele ano é para muitos o melhor time de futebol de todos os tempos. E para mim, com certeza é. Tinha Pelé, Jairzinho, Tostão, Gerson, Rivelino, era uma sinfonia em campo. Mas a grande final guardava um ingrediente dramático. A adversária era a Itália, que também já tinha 2 títulos mundiais, um conquistado em 1934 e outro em 1938. Ou seja, era um confronto de tudo ou nada. E você já sabe qual foi o resultado final, né? Quem vencesse aquela partida não seria apenas campeão do mundo, levaria a taça Jules Rimet para sempre para o seu país. Em campo, o que se viu foi um show do Brasil contra os italianos, 4-1. O Brasil vencia o duelo dos bicampeões e se tornava o primeiro e único tricampeão do mundo. Você que está assistindo o vídeo agora, você assistiu essa partida? Conte aqui nos comentários. Já adianto que eu não tinha nem nascido. Naquele momento, a regra de 40 anos antes tinha se cumprido. A taça Jules Rimet não era mais um troféu itinerante, ele era do Brasil, para o país. Era a coroação como a pátria de chuteiras. A taça se tornou um tesouro nacional, um ícone de orgulho. Ela foi trazida para o Rio de Janeiro e colocada em um lugar de honra na sede da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD. Não era a CBF ainda, ela só iria surgir em 1979. Mal sabiam todos que, em vez de um final feliz, aquele era só o começo do último e mais trágico capítulo de sua história. A taça Jules Rimet ficou exposta na sede da CBF, no centro do Rio. Era o orgulho da nação, dentro de uma vitrine para todo mundo ver. Mas a segurança que a cercava era uma piada. A frente da vitrine era de vidro à prova de balas, beleza. Mas a parte de trás, virada para a parede, era feita de uma moldura de madeira presa com pregos. Para piorar a ironia, a CBF guardava uma réplica da taça num cofre super seguro, enquanto a original, a de verdade, estava ali, vulnerável. Essa falha grotesca, como sabemos, não passou despercebida. Na noite de 19 de dezembro de 1983, o pesadelo aconteceu. Ladrões invadiram o prédio, renderam o único vigia e foram direto ao ponto. Eles sabiam exatamente o que fazer. Ignoraram o vidro blindado, pegaram um pé de cabra e arrombaram a parte de trás da vitrine. Em minutos, a Jules Rimet desapareceu e dessa vez não tinha cachorro para salvar não. A notícia foi um soco no estômago do Brasil, uma vergonha nacional. A polícia começou uma investigação gigantesca e a suspeita caiu sobre gente que conhecia as falhas de segurança da CBF. As investigações apontaram um grupo. O mentor seria Sérgio Peralta Aires, um representante de clube que frequentava a CBF. Os executores, Chico Barbudo e Bigode. E a peça final do quebra-cabeça era um ourives argentino, Juan Carlos Hernandes,
o cara que receberia o troféu. A polícia prendeu os suspeitos e, segundo relatos da época, eles confessaram. A história que veio à tona foi devastadora. A taça, o tesouro de ouro e prata, foi levada para uma oficina, derretida e transformada em barras de ouro. O valor simbólico, a história, a glória, foi tudo destruído pela ganância. Agora olha o destino dos envolvidos. Chico Barbudo foi assassinado em 1989, levantando suspeitas de queima de arquivo. Sérgio Peralta morreu de infarto em 2003. Hernandes foi condenado, mas por outro crime. O ouro da taça ali nunca foi encontrado. O roubo da taça Jules Rimet no Brasil foi um crime com culpados, mas sem justiça e o pior de tudo, sem troféu. Então, a versão oficial é que a Jules Rimet foi derretida e perdida para sempre. Mas como o ouro nunca foi recuperado, o mistério ainda continua. Será que ela foi mesmo destruída? Ou será que foi vendida inteira para um colecionador bilionário secreto? Parece até história de filme, né? A teoria mais aceita é a do derretimento, mas a verdade completa, sem provas, talvez nunca apareça. A CBF encomendou uma réplica, que hoje ocupa o lugar do original. E em 2015, um pedacinho da história ressurgiu. A base original de lápis lazuli, que tinha sido trocada lá em 1954, foi encontrada nos porões da FIFA. Essa peça, com os nomes dos primeiros campeões, é o único fragmento conhecido da Jules Rimet original que sobreviveu. O que você acha que realmente aconteceu com a taça? Ela foi derretida ou está escondida na coleção de alguém aí? Deixa aqui abaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo e não deixou o like aquela hora, agora é a hora. Deixa aquele like e se inscreva no canal. Aproveite e ative o sininho de notificações. Assim o YouTube te avisa quando chegar vídeo novo aqui no canal. Obrigado e até a próxima!